gente, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos resolver 10 exercícios do movimento literário arcadismo. Antes de tudo, aqui na descrição do vídeo você pode baixar a lista, o PDF com os exercícios, e aí você pausa esse vídeo, faça os exercícios, depois volte aqui e veja as questões que você acertou, as que você errou e por que você errou. Vamos começar com a questão número 1, lendo primeiro o enunciado. Neste poema, referência à cultura mitológica Zéfiro revela a influência da estética. Nessa questão, vendo figuras mitológicas, você já pensa no movimento literário, o arcadismo, o neoclassicismo ou o classicismo, mas já vendo o nome do autor, o Bocage, você já sabe que é arcadismo, que é o neoclassicismo. Então, nesse caso, nem precisaria ler o trecho. A nossa resposta é a que marque arcadismo. Letra D. 2. No romance da Inconfidência, Cecília Meirelles recria poeticamente os acontecimentos históricos de Minas Gerais, ocorridos no final do século XVIII. Nesta mesma época, circulavam em Vila Rica as cartas chilenas atribuídas a Tomás Antônio Gonzaga. O fragmento a seguir foi extraído da carta 2, em que Critilo Gonzaga, dirigindo-se ao seu amigo Doroteu Cláudio Manuel da Costa, narra o comportamento do fanfarrão Minésio Luiz da Cunha Menezes, governador de Minas. Aquele Doroteu, que não é santo, mas quer fingir-se santo aos outros homens, pratica muito mais do que pratica quem segue os sãos caminhos da verdade. Mal se põe nas igrejas de joelhos, abre os braços em cruz, a terra beija, entorta o seu pescoço, fecha os olhos, faz que chora, suspira, fere o peito, e executa outras muitas macaquices, estando em parte onde o mundo as veja. Nesse trecho, o Tomás Antônio Gonzaga está criticando o comportamento do então governador de Minas Gerais, falando sobre como ele fica fazendo gracinha quando está em público, mas na verdade ele é um bandido corrupto. Então vamos ver nas alternativas aquela que melhor se adequa a essa nossa interpretação. O autor descreve as atitudes do governador de Minas Gerais sem fazer uso de um tom irônico. Não, ele está sendo muito irônico, fazendo as macaquices. Todo o tom que ele usa, narrando o comportamento do governador, é cheio de ironia e sarcasmo. B. O autor critica algumas atitudes do governador de Minas, julgando-as dissimuladas. Essa é a nossa resposta, porque ele está falando exatamente que o cara é dissimulado, ele fica fingindo uma coisa quando está em público e quando está no particular faz outra coisa bem diferente. C. O autor descreve com humor o comportamento do governador de Minas sem apresentar um posicionamento crítico. Ele está apresentando sim um posicionamento crítico, ele está criticando esse comportamento do governador de Minas Gerais. D. O tom satírico presente nas cartas chilenas não é observado nesse fragmento, pois aqui há apenas a descrição das práticas religiosas do fanfarrão Minésio. Não é apenas uma descrição. Ele está criticando, satirizando o comportamento do governador de Minas. O autor chama atenção para o fato de que o governador de Minas age com fervor longe dos olhos dos fiéis. Na verdade, não, ele age com fervor quando está perto dos fiéis, Quando está sozinho, ele faz outras coisas. Então, a nossa resposta é a letra B. Vamos para a nossa próxima questão. Assinale a afirmação correta sobre o poema. Então, essa questão é para a gente interpretar o poema. Camões, grande Camões. Quão semelhante acho teu fado ao meu quando escotejo. Igual causa nos fez perdendo o tejo, arrostar com sacrilégio gigante. Ludíbrio como tu, da sorte dura. Meu fim demando ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura. Então, nesse texto, o eu lírico expressa inveja de Camões por não ter tido igual sepultura. Não, a gente já resolveu essa questão na aula de classicismo, mas não expressa inveja porque o Camões é o grande ídolo do Bocage, porque o Bocage está no neoclassicismo e ele se inspira nos autores do classicismo e o principal autor é o Camões. B. Compara-se a Camões fazendo um desabafo enfático da amargura pela infelicidade ao longo de sua existência. É exatamente essa nossa resposta correta. O Bocage está fazendo uma comparação da vida dele com a vida do Camões, mostrando o fado, o destino pesado, a sorte dura.
Segue o princípio clássico do relatar experiências humanas negativas aplicáveis a todos. Na verdade, não, porque essas experiências de fado, de sorte dura, que ele está narrando, que ele tem em comum com Camões, é algo tão inusitado que por isso que ele está falando que ele tem em comum com Camões. Não é algo que acontece em toda a sociedade, algo universal do ser humano. Dirige-se ao céu e ao tejo com a intenção de aliar-se aos elementos da natureza. Não, altera versos alexandrinos ou dodecassílabos com versos decassílabos. Ele não fica intercalando porque a métrica principal do neoclassicismo e do classicismo são os versos decassílabos, os versos com 10 sílabas poéticas. Dirige-se ao céu e ao tejo com a intenção de se aliar aos elementos da natureza. Não, ele está falando do Tejo para retomar elementos portugueses, né? O Tejo é um dos principais rios de Portugal. Então, quando ele retoma esses elementos, é para se referir ao país em comum que ele tem com Camões, que é o Portugal, o fato de ser português. Vamos para a nossa próxima questão. Texto para as próximas duas questões. Então, nesse caso, é melhor a gente ler o poema primeiro. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se, olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos ardentes. Ei-las de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo o que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Agora vamos ver as questões. 4. A descrição que o lírico faz do ambiente é uma forma de mostrar à amada que o amor acaba quando a morte chega. Não, ele está falando que o amor tem relação com as coisas que estão acontecendo à sua volta, os zéfiros a brincar, tudo o que acontece na natureza é uma forma de comparação que ele está fazendo com o amor. Olha, Marília, as flautas dos pastores, tudo ele está comparando e falando que o amor é como isso, como as coisas que os rodeiam. Tem pouca relação com a natureza, de jeito nenhum, tem total relação com a natureza. O arcadismo é um movimento que valoriza muito a natureza, né? O pastoralismo, o bucolismo. Deve ser idealizado, mas não realizado. Ele não está demonstrando que o amor deve ser só idealizado e não realizado. Traz as tristezas e a morte. Não, é inspirado por tudo que os rodeia. Essa é a nossa resposta correta. Questão 5. O emprego de mas na última estrofe do poema permite entender que. Então vamos voltar lá na última estrofe e procurar o mas. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo que vê se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Então o emprego de mas na última estrofe do poema permite entender que. Quando ele fala, mas ele está concluindo um pensamento, né? E aí logo em seguida ele fala, se você não tivesse aqui, nada disso aqui seria tão belo como quando eu vejo você e tudo isso. Então ele está falando, esse mas é fruto de uma reflexão que vai culminar na sentença que ela precisa estar perto para que as coisas sejam mais belas, para que as coisas sejam mais agradáveis. Todo belo cenário só tem qualidade se a mulher amada fizer parte dele. Essa é a nossa resposta, mas vamos ver as outras. A ausência da mulher amada pode levar o eu lírico à morte. Não, ele não falou isso. Ele falou que quando ela não está presente, ele não conseguiria ver a beleza daquela forma. A morte é uma forma de o eu lírico deixar de sofrer pela mulher amada. Ele não está sofrendo pela mulher amada. Ele ainda está falando que quando vê ela é ótimo, que ele vê como o mundo é bonito. A mulher amada morreu e por essa razão o eu lírico sofre. Não, a Marília não morreu, gente. Ele não está falando que a Marília morreu, que não. O eu lírico sofre toda manhã pela ausência da mulher amada. Gente, não. Primeiro, que nem sabe se é cedo, nem sabe se é manhã. E ele não falou, tá nascendo sol, ou o sol tá se pondo para saber o horário do dia. E outra coisa, ele não tá sofrendo pela mulher. Então, nada a ver. A nossa resposta é a letra A.
Vamos para a questão 6. Assinale a alternativa que representa erro na correlação autor-obra épica relativamente à literatura portuguesa. Amei! Eu amei essa questão, porque isso aqui é para mostrar que você sabe realmente uma questão assim, que não é interpretação mesmo. É qual que é o autor, qual que é a principal obra e qual movimento que ele pertence. Será que você acertou essa questão? Conta aqui para mim nos comentários se você acertou. Vamos resolver. Padre Antônio Vieira. Sermão da Quarta-feira de Cinzas, século XVII. Padre Antônio Vieira é um dos principais representantes do barroco, que acontece exatamente no século XVII. Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno, século XVI. Correto, Gil Vicente, Humanismo. Manuel Maria do Boccaccio, Nova Arcádia, século XV. Correto, o Boccaccio é da Nova Arcádia, do arcadismo, mas o século está errado, né? Século XIV, anos de 1300, não era o neoclassicismo que estava acontecendo, né? Ainda estava lá no humanismo, começando o classicismo, então o século está errado. Essa é a nossa alternativa que contém um erro. Luís de Camões, Os Lusíadas, século XVI, correto. Luís de Camões, Soneto, século XVI. Correto. Então, a nossa resposta é a letra C. Vamos para a próxima questão. 7, Enem. Vamos ver primeiro a pergunta. No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permitiu ao lírico uma reflexão em que transparece uma. Então, é para a gente ler o soneto, interpretar e procurar entender o que o Cláudio Manuel da Costa está tentando mostrar com esse soneto. Onde estou? Este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado? Tudo outra natureza tem tomado, e em contemplá-lo, tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali em vale um monte está mudado, quanto pode dos anos do progresso. Ele está demonstrando que ele não está reconhecendo o lugar que ele já havia visitado antes. O lugar se modificou muito. Vamos continuar lendo. Árvores aqui vi tão florescentes, faziam perpétua primavera, nem troncos vejo agora decadentes. Eu me engano, a região esta não era, mas que venho a estranhar, se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Só que aí, né, nesse último trecho, temos uma revelação, que na verdade ele acha que ele não foi lá, nesse lugar não, que é o próprio sofrimento dele, os males que ele carrega, que está degenerando o exterior. É como se as coisas saíssem de dentro dele e fosse estragando tudo à volta dele. Um pouco triste, né? Vamos ver as alternativas. Angústia provocada pela sensação de solidão. Não, ele não está se sentindo sozinho. Resignação diante das mudanças do meio ambiente. Resignação é quando você aceita as mudanças. Ele não está aceitando muito bem, não. Ele está estranhando demais. Dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Não, o espaço é conhecido, era conhecido, só que o espaço se modificou e acabou ficando estragado. E esse estrago do espaço que antes era conhecido e agora ele está estranhando, está relacionado no pensamento dele com o próprio estrago que ele carrega dentro de si. D. Intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Ele não está tentando recriar o passado como era por meio da paisagem. Ele está narrando as coisas que mudaram e como isso está relacionado com ele. Empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Essa é a nossa resposta, né? Porque ele está comparando o sofrimento dele com as mudanças que ocorreram no ambiente. Então, nós ficamos com a letra E. Vamos para a próxima questão. Texto para as próximas duas questões. Quando são textos assim para mais de uma questão, é melhor a gente ler o texto primeiro e prestar bem atenção e depois já ir direto para as questões. Torno a ver-vos, ó montes, o destino a que me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje da corte, rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre curino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem dessa choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto,
aqui descanso a louca fantasia. E o que até agora se tornavam em pranto, se convertem em afetos de alegria. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico. Agora que eu li a questão, eu percebi que nesse caso eu não precisaria ter lido o soneto, né? Porque ele quer que faça a relação entre uma característica do movimento e também o contexto histórico. Então vamos para as alternativas. O monte e o outeiros, mencionados na primeira estrofe, são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Na verdade, ele está fazendo a contraposição, né? Os montes é como se fosse a área rural, que é diferente do lugar onde ele se vestiu com trajes finos. Ele não está se referindo ao mesmo lugar, ele está falando de dois lugares diferentes. B. A oposição entre colônia e a metrópole, como núcleo do poema, revela uma contração vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade da terra da colônia. Essa é a nossa resposta. Quando ele fala monte, remete um pouco à área rural e remete, nesse caso, também às colônias, né, aqui no Brasil. E a metrópole, os trajes ricos, ele está se referindo a Portugal, que era a metrópole. E aí, o Cláudio Manuel morou em Portugal e ele viveu, né, essa diferenciação de como era a vida em Portugal, onde se vestiu com trajes ricos, e também a vida no Brasil. E aí ele se sente dividido entre os dois modos de vida. Por isso que a nossa alternativa é a letra B. O bucolismo presente nas imagens do poemas é elemento estético do arcadismo, que evidencia a preocupação do poeta Arcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Até o final da alternativa está correto, mas a parte que fala que é uma tentativa de descrição realista da natureza, isso é mentira, né? Porque é um pouco idealizado, não é realista de realmente mostrar como é a natureza, é algo mais imaginado, algo mais idealizado, algo mais poético. Então vamos ver a próxima alternativa. Relação de vantagem da choupana sobre a cidade. Na terceira estrofe, a formulação literária que reproduz a condição histórica, paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. De jeito nenhum, a colônia tem alguma vantagem sobre a metrópole. Choupana, inclusive, remete a algo velho, a algo feito sem muito acabamento, sem muita estrutura, algo feito assim rápido, assim por cima dos panos, né, meio assim bagunçado. Então, nunca que a colônia teria alguma vantagem sobre a metrópole. Vamos ver a outra. A realidade do atraso social, político e econômico do Brasil colônia está representada esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, à transformação do pranto em alegria. Essa preocupação de atraso, de realidade, não é uma preocupação do arcadismo. Essa preocupação sobre coisa social, sobre progresso, sobre a diferença entre metrópole e colônia, vai aparecer lá no realismo. Ainda falta assim, uns bons anos para isso começar a interessar aos poetas. Então, a nossa alternativa é a letra B. Vamos para a próxima questão. Assinale a opção que representa um verso-soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o poeta se dirige ao seu interlocutor. Quem é o interlocutor do Cláudio Manuel da Costa nesse soneto? Ele está conversando com os montes, ele está conversando com os elementos da colônia. Então, esse é o interlocutor dele. A. Tornam a ver-vos, ó montes, o destino. O ó montes, né, depois separado por vírgula, é o vocativo e é nesse momento em que ele está conversando com o seu interlocutor. Essa é a nossa resposta. Aqui estou entre almendro, entre corino. Ele não está conversando com nenhum interlocutor, é uma frase de descrição de onde ele está naquele momento. Os meus fiéis, meus doces companheiros, ele também não está se dirigindo a ninguém específico, ele está descrevendo. Vendo correr os míseros vaqueiros, a mesma coisa, está descrevendo. Que da cidade, o lisonjeiro, encanto, também está só descrevendo. Então, ficamos com a alternativa A. Vamos para a nossa última questão, questão 10. Os Árcades no Brasil assimilaram as ideias neoclássicas europeias, muitas vezes reinterpretando cada um ao seu estilo, realidade sociopolítica e cultural do país, como se observa no seguinte fragmento das cartas chilenas. Vamos ver a questão.
Todas as alternativas abaixo apresentam características desse estilo literário presentes nos versos acima citados, exceto... Nesse caso, a gente não precisaria ler, né, o trecho, porque é o mesmo trecho que a gente já leu anteriormente na outra questão. Então, já vamos direto para as alternativas, procurando aquela que está errada. Valorização do ideal da vida simples e tranquila. O arcadismo valorizava a vida simples e tranquila, né? Por isso esse apego ao pastoralismo, esse apego ao bucólico, esse apego aos elementos da natureza. Então, essa alternativa está correta. B. Tendência ao discurso em forma de diálogo do eu poético com o interlocutor. Exatamente. Também está correta porque são cartas trocadas. Então, o discurso que prevalece é em forma de diálogo, mas ainda com um tom poético. C. Utilização de linguagem elegante, rebuscada e artificial. Essa é a nossa alternativa correta, porque contém uma afirmação errada, né? Porque a linguagem não tem nada de rebuscada. É uma linguagem bem simples, porque a ideia era que as cartas chilenas passassem de mão em mão lá na antiga Vila Rica, né? Ouro Preto hoje. Então, não tinha uma linguagem rebuscada, porque o intuito era que todo mundo entendesse do que eles estavam falando. D. Intenções didáticas expressas no tom de denúncia e sátira. Exatamente, tem essa intenção didática porque ele está tentando mostrar para a população, fazer uma formação educacional sobre a própria situação da cidade. Caracterização do poeta como pintor de situações e não de emoções. Exatamente, ele está caracterizando situações e não mostrando as emoções dele. Se você tiver dúvida em alguma questão, deixe aqui nos comentários que eu vou te responder. Esse foi o nosso vídeo de resolução de exercícios do movimento literário arcadismo. Se você gostou, então deixe o seu joinha e se inscreva no meu canal. Tchau!